Queridos, todos nós passamos por tempos difíceis. Quantos aqui estão vivendo algum momento delicado na sua casa, na sua família, na sua vida financeira? Levante a mão, não tenha vergonha de falar. Muita gente. Nós não podemos controlar aquilo que está fora de nós, mas nós podemos lutar para controlar o que está dentro de nós. O psicólogo e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, ele diz o seguinte: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Só precisamos lembrar que somos o ponto-chave. É importante estar disposto a mudar. Outro ponto importante é quando vamos mudar. Se você está vivendo uma crise, algum momento difícil na sua vida, é uma ótima oportunidade para você refletir sobre o que você precisa mudar e sobre quem você vai colocar as suas expectativas. Porque tempos difíceis normalmente pressionam as pessoas para que tomem decisões das quais vão se arrepender muito provavelmente mais tarde. Então, momento de crise não é momento de você tomar atitudes precipitadas, mas sobretudo para encontrar em Deus a âncora, o refúgio. A mensagem de hoje, o tema é Cristo, nossa cidade de refúgio. E eu fui inspirado a dar o nome desta mensagem lá na carta de Paulo aos Hebreus, eu acredito que seja ele, o autor, capítulo 6, versículos 17 a 20, que diz o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, diga refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto é um texto muito amplo, não daria para um momento aí de 30, 40 minutos a gente falar sobre ele todo. Portanto, eu vou me ater especialmente ao cerne, que diz: forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio. Refúgio normalmente é aquele lugar onde nós nos escondemos de algo contra o qual não podemos lutar e vencer. Mas essa palavra refúgio aqui não é uma palavra qualquer. Esta palavra refúgio no grego, catafeugo, é uma palavra que aponta para uma figura no Velho Testamento sobre a qual eu quero meditar hoje com vocês. Vocês sabem que o Velho Testamento era escrito em hebraico, mas quando houve um período em que os judeus se espalharam muito, eles foram perdendo a capacidade de ler em hebraico. Então, aproximadamente 200, 250 anos antes de Cristo, foi feita uma versão do Velho Testamento para a língua grega, chamada Septuaginta. E essa mesma palavra, catafeugo, ela traduz no Velho Testamento as chamadas cidades de refúgio. Então, a carta aos Hebreus foi destinada a um grupo de cristãos hebreus que estavam debaixo de grande perseguição do imperador Domiciano. E por conta disso, por conta desta pressão, muitos deles estavam em crise emocional, psicológica e espiritual, estavam correndo um grave risco de apostatarem, de se afastarem da verdade de Deus. Então o autor de Hebreus, ele escreve a carta inteira para mostrar a superioridade de Cristo em relação à velha aliança, na medida que muitos daqueles judeus estavam abandonando o cristianismo puro e voltando para as práticas judaicas, como sacrifício de animais e outras mais. Então, a carta inteira mostra a superioridade de Cristo em relação à velha aliança. Mas
o pano de fundo, o background que está aqui, é um povo debaixo de pressão, tomando decisões erradas. E aí ele então escreve esse trecho que eu vou ler novamente, trocando a palavra refúgio por cidade de refúgio. Forte alento tenhamos nós, que corremos para a nossa cidade de refúgio. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Então hoje eu quero fazer 3 reflexões aqui, para que você tome para si essas verdades bíblicas, e nos momentos de dificuldade você não tenha desatinos, não tome decisões erradas, mas fique firme. E se tiver que correr, corra para a cidade de refúgio, que é Jesus. Amém? A primeira reflexão que eu faço é o que eram as cidades de refúgio. Lá em Números 35, Deuteronômio 19, Josué 20, nos contam a respeito da cidade de refúgio. Eu não vou ler o texto, mas eu vou lhes explicar. Na lei, o indivíduo que matasse alguém, por qualquer motivo que fosse, ele era réu de pena de morte, olho por olho, dente por dente. Acontece que se o indivíduo matasse sem querer, vamos supor que a sua carroça, não é, passasse por cima de uma criança e a criança morresse. O vingador do sangue, que era alguém da família da criança que morreu, tinha o direito de matar, mesmo que a sua intenção não tenha sido aquela. Então, em função disso, o próprio Deus estabelece 6 cidades de refúgio, onde o réu tinha que correr antes de ser pego, e estando lá, ele deveria ficar dentro daquela área, né, de segurança, e o vingador não poderia matá-lo. Detalhe, antes dele ser acolhido pela cidade, ele tinha que provar a sua inocência. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada uma dessas 6 cidades representa a pessoa de Jesus. Porque é Ele quem nos protege da condenação e da morte eterna por causa dos nossos pecados. Só que, diferentemente das cidades de refúgios, Cristo é refúgio não só para os inocentes, é refúgio para todos os culpados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Não importa quem você seja, qual tenha sido o seu passado, se você alcançar a Jesus, a sua cidade de refúgio, você estará protegido contra a condenação da morte. Então, como é que nós nos refugiamos em Cristo na prática? Quando você está vivendo uma crise, passando por uma dificuldade, talvez um casamento abalado, às vezes uma pessoa da família com uma doença terminal, como a gente se refugia? O texto diz que nós nos refugiamos em Cristo quando lançamos mão da esperança proposta. O que Ele fez é imutável, mas nem todos lançam mão dessa esperança. Aliás, cada vez mais as pessoas estão lançando as suas esperanças em tudo menos Deus. No dinheiro, na profissão, muitas vezes num outro casamento. As pessoas acreditam que a sua felicidade depende da sua atitude de tentar se livrar do ambiente que gera esse tipo de crise. Por isso é tão comum crentes que estão vivendo crise abandonar as suas famílias, achando que mudando de casamento vai mudar os problemas. Muitas vezes não muda. Outros mudam de igreja, outros abandonam o emprego. Eu quero dizer para você que há um refúgio muito poderoso que pode transformar a tua vida, tanto exterior quanto interiormente, e esse refúgio é Cristo. Mas você precisa lançar mão desse refúgio, que é a esperança proposta pelo próprio Deus. Amém ou não? Faça dele o seu refúgio. Agora, como as cidades de refúgio representam a Cristo? Existem algumas semelhanças entre as cidades de refúgio e aquilo que Cristo é para nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o próprio Deus apontou estas cidades como um ato de graça. Os hebreus não tiveram nada com isso. Havia em Israel cidades muito mais importantes. Foi o Deus que disse: olha, Josué,
tais e tais e tais cidades, 6 cidades, 3 de cada lado do Jordão, espalhadas no território de Israel, porque elas tinham que estar próximas de todas essas regiões. Se o indivíduo tivesse cometido um crime de maneira inocente, matasse alguém, ele tinha que correr para a cidade mais perto. Foi o próprio Deus quem as estabeleceu pela sua graça. Agora eu quero perguntar para vocês, queridos, quantos aqui creem que Jesus é o caminho para a salvação? Quantos aqui têm convicção de que não foi você que o escolheu, mas Ele que escolheu você? Amém ou não? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi escolha de Deus, na eternidade Deus olhou para os homens, sabia que o seu plano original seria quebrado, maculado pelo pecado, pela rebelião, mas antes mesmo que o homem pudesse pecar, ele já tinha um plano superior através de Jesus. Amém, irmãos? Lá na eternidade Ele nos escolheu, Ele nos viu, Ele nos conheceu. E um dia na história, Jesus veio e morreu, completou a sua obra, e Deus voluntariamente apontou a Cristo como o caminho para a salvação. Portanto, não adianta você escolher outro refúgio que não seja Ele. Em qualquer outra cidade que não fosse uma daquelas as quais Deus escolheu, o homem poderia ser pego, e se fosse pego ele seria morto. Mas naquelas cidades eles não poderiam ser tocados. Da mesma forma, eu quero dizer que não há salvação em outro nome como o nome de Jesus. Mas a graça de Jesus não é somente para resolver os seus problemas passados. A graça de Jesus é poder também para que você viva nessa vida como âncora da sua fé, crendo nessa esperança proposta, e sempre encontre nele o seu refúgio. Lá você estará blindado, lá é inexpugnável. O vingador não pode chegar, Satanás não pode chegar, ninguém pode tocar na sua alma se você estiver em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Mas a segunda semelhança entre Cristo e as cidades de refúgio é que Deus apontou estas cidades na sua palavra. Lá em Josué 27:8 o texto diz: designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Criate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bézer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Baza, da tribo de Manassés. Eram 6 cidades dispostas geograficamente de maneira adequada, colocadas na própria palavra de Deus. E eu quero dizer para você também que é na palavra de Deus que nós temos a afirmação de que Jesus é o nosso refúgio. Quem disse? Deus disse. Muitas pessoas vêm com aquele discurso banal: todos os caminhos levam a Deus. Não, meus queridos, só tem um caminho que leva a Deus, e este caminho é Jesus. Não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, além do nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 4, versículo 12 nos garante isso. E não há salvação em nenhum outro nome. Diga assim: nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus estabeleceu. Quem tem juízo, quem pode e manda, quem tem juízo obedece. Eu não sei quantos de vocês têm tido essa experiência, mas existem pessoas cultas, doutas, preparadas, que não entendem o que é isso. Elas ficam tentando, de alguma maneira, mostrar alguma falha na lógica de Deus.
Mas eu vou dizer para você, Deus é soberano, e Ele não tinha que fazer absolutamente nada, mas Ele decidiu fazer. E porque decidiu fazer, quem crer vai ter em Cristo o seu refúgio, não só da condenação do pecado, mas também do poder do pecado no tempo presente e no futuro da presença do pecado. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso lugar forte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não corra de Jesus, corra para Jesus. É para Ele que você tem que correr, não dele. 2 homens cometeram pecados gravíssimos, 2 discípulos de Jesus, Pedro e Judas. Cada um a seu modo traiu, e eles fugiram. Só que chegou um momento em que Judas, por uma justiça própria, achou que tirando a sua vida, ele fosse equiparar o ato horrendo que ele cometeu. Nós sabemos o fim dele. Pedro não. Pedro chorou amargamente quando Jesus olhou para ele. E eu acho lindo, porque quando o indivíduo não conhece o refúgio, na primeira pesca maravilhosa, quando Pedro viu quem Jesus era, depois de ter pescado a noite inteira e nada ter conseguido, e Jesus mandou ele atirar a rede novamente, ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E aí vieram aqueles peixes inúmeros, a ponto dos barcos estarem para afundar. No momento que ele percebe quem era Jesus, ele se prostra e diz: aparta-te de mim, porque sou homem pecador, eu não posso estar na tua presença. Mas na segunda pesca maravilhosa, depois que ele já tinha tido um encontro com Jesus e o conhecia profundamente, eles chegam, eles estavam na Galileia, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e quando eles vão chegando novamente com aquele resultado horroroso, nenhum peixe, Jesus estava na praia, e de longe ele diz assim: meus amigos, vocês não pescaram nada? E eles não reconheceram no primeiro momento. Não conseguimos nada. Joguem de novo a rede. E quando eles jogam novamente aquela pesca maravilhosa, quando Pedro, a Bíblia diz que eles estavam a 200 jardas da praia, quando Pedro percebeu que era Jesus, ele se lançou ao mar e foi nadando para Jesus. Nesse momento ele não queria mais estar apartado dele, mas ele queria correr para ele, porque ele sabia quem era o seu refúgio, o Salvador Jesus. Amém, irmãos? Então não corra de Jesus, corra para Jesus. Corra para Jesus, Ele é o teu refúgio. Mas Deus estabeleceu na sua palavra, creia na palavra, ela é imutável. Deus criou o universo pela palavra, Ele sustenta o universo pela palavra. E se Ele diz que Jesus é a nossa cidade de refúgio, não há nada ou ninguém que possa nos tocar quando nós estamos nele. Amém? Terceira semelhança é que qualquer um podia acessar essas cidades de refúgio. Judeu ou gentio, pobre ou rico, velho ou jovem. E assim também nós temos uma grande demonstração da graça extraordinária de Deus. Essas cidades ficavam no centro de Israel, nos 2 lados do Jordão, de maneira que o acesso era fácil. O próprio Deus ordenou que se fizessem estradas para essas cidades. Olha em Deuteronômio 19:3, diz assim: preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3, e isto será para que nela se acolha todo o homicida. Em Israel a primavera chove muito, e essas estradas, elas eram muitas vezes destruídas, e Deus manda que elas fossem reparadas. E Deus ordena que houvesse sinais que apontassem para onde estavam essas cidades de refúgio, de maneira que o indivíduo que estava fugindo para ela pudesse encontrá-la e lá se refugiar. Eu quero te dizer que na palavra de Deus, Deus também aponta os sinais para onde está Jesus. Querido, Jesus é a sua cidade de refúgio. Eu estou falando com você que está me vendo na internet. Talvez a sua vida esteja destruída, talvez o inimigo, o vingador esteja dizendo: não tem mais jeito para você. Mas eu te declaro, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há um lugar para você, há um esconderijo no Altíssimo, e se você se render a Ele, Ele vai transformar a sua história. Aleluia, glória a Deus.
Qualquer pessoa pode acessar a Cristo pela fé, crendo que Ele é o único caminho. Judeus, gentios, religiosos, ateus, pobres, ricos, culpados e inocentes. O texto que eu mais amo na minha vida é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que te amou, que te conheceu na eternidade, que te chamou para estar em Cristo Jesus. A quarta semelhança é que se o assassino deixasse a cidade, ele poderia ser morto pelos que queriam vingança. Ele tinha que permanecer ali até que o sacerdote morresse. E aí ele estava livre. Isso também aponta para Cristo, que é por conta da morte de Jesus que nós somos livres. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou pela nossa justificação. Mas querido, quando nós nos escondemos em Cristo, hoje nós temos liberdade de ir e vir. E ainda assim, o vingador não pode nos condenar ou nos destruir. Então não abandone a Cristo. Não se afaste dEle. Não fique emburrado, não tenha mimimi. Não pense que Deus não te ama porque você não conhece as razões pelas quais você está passando por isso, mas Ele conhece. Você não conhece o fim da história, mas Ele conhece. Então, fuja para Jesus e permaneça nele, porque Ele é a nossa cidade de refúgio. Agora, a terceira e última reflexão que eu quero fazer com você diz respeito ao significado dos nomes das cidades de refúgio e como esses nomes apontam diretamente para Jesus. A primeira cidade chamava Quedes, e Quedes significa justiça, ou lugar de justiça. E eu quero dizer para vocês que Deus é amor, mas Deus é santo. E Deus não pode conviver com o pecado. E se o homem não tivesse sobre ele a capa da justiça, chamada de justificação, jamais ele poderia estar na presença de Deus. Mas Romanos 5,1 diz assim: justificados, diga justificados. Pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta figura no direito romano, justificado, é um ato declaratório do juiz, quando ele olha para o réu culpado e diz: você está justificado, está na posição de inocente justificado. Por quê? Porque alguém trocou de lugar com aquele réu. Isso é que a gente chama na Bíblia de morte substitutiva. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele se tornou oferta pelo pecado para que você fosse santificado e justificado. Então, uma das maneiras mais comuns do diabo afastar as pessoas de Deus é colocando sobre elas a autojustificativa, que nunca é o suficiente. E a pessoa que tenta se justificar, ela sempre se sente culpada. Quantos aqui já pensaram alguma vez na vida: eu não mereço essa salvação? Levanta a mão. Você está certo. Não é pelo seu merecimento, é pela graça de Jesus. Amém? Você nunca mereceu e jamais vai merecer. Nunca nós vamos chegar na bitola que Deus exige, que é a perfeição, mas Jesus alcançou. Então eu quero dizer para você: você pode correr para lá, porque lá você é justificado. Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Então diga assim: Jesus é a minha justiça. Quando o inimigo vier te acusar, você diga: vai falar com ele, com meu Deus, porque eu estou em Cristo. A segunda cidade se chamava Siquém. E Siquém significa ombros. E eu quero dizer para você, querido, que um ombro é sempre um lugar para sustentar o peso. Lá em Mateus, capítulo 11, 29, a Bíblia de Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis
descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, essa figura Jesus tira do arado em Israel. Normalmente o arado era puxado por 2 bois. E normalmente eles colocavam um boi velho que era mais treinado e portanto fazia a linha reta, e um boi mais jovem que era mais forte. Então um tinha força para puxar e o outro tinha a sabedoria para dirigir de maneira certa. E eles dividiam ali o peso, a canga, o jugo entre aqueles 2 bois. E assim o trabalho era feito. Quando Jesus diz: tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Jesus está dizendo: olha, o teu fardo, o teu jugo, eu divido com você nos meus ombros. Só que Jesus, ele além de ser o mais forte, ele é o mais sábio. Além de dar direção, ele carrega a carga. Por isso que fica pesado. Por isso que fica leve. Quando você carrega sozinho é pesado. Mas quando ele divide a carga com você, fica leve. Glória a Deus. Você pode crer, receber, tomar posse dessa palavra que Deus está dando para você, meu irmão. Que coisa linda. O meu jugo é suave, é leve. Porque Jesus é aquele que tem os ombros sobre os quais o governo do universo está. Isaías 9:6, quando ele viu o nascimento do menino, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este mesmo poder que está sobre os seus ombros é o poder que ele usa para dividir a sua carga, levando a parte mais pesada para que a nossa parte seja mais leve. O terceiro nome da terceira cidade de refúgio é Hebron, no hebraico, ou Hebron em português, que significa comunhão. Jesus também disse aos discípulos: já não vos chamo de servos, mas de amigos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, se você ainda não descobriu o prazer de ter comunhão com Jesus, o evangelho ainda é pesado para você. Eu amo passar as madrugadas com o Senhor. Nos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, quando eu não tinha ninguém para me ajudar, Ele me ajudou. Nos momentos mais difíceis, de injustiças, de perseguições, de lutas, eu encontrei nele o grande amigo. Quantos de vocês se lembram daquele cântico? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Jesus. Quantos aqui confiam em Jesus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todas as suas veredas, e Ele, em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Amém, irmãos? Jesus é seu amigo. Ele olhou para os discípulos, e ainda que ele fosse o Kyrios, o Senhor, o dono, o Senhor do universo, aquele que sustenta todas as coisas nas suas mãos, ele olhou para ele e disse: eu não quero que vocês sejam tratados como escravos, porque ali serve a palavra doulos. Não é um servo de hoje, que o indivíduo pode ir embora quando quer, não, é escravo, não tem direito a nada. E ele diz assim: mas eu não quero tratar vocês assim, eu os trato como meus amigos, porque eu tenho revelado tudo que o meu Pai tem me contado, tem me falado. Então, meu querido, ser crente é isso, é fazer de Jesus seu Salvador, seu Senhor, sim, mas é ter certeza que Ele é teu amigo. Porque geralmente o empregado não gosta do chefe. As pessoas sempre falam mal do chefe. É muito difícil você ver algum empregado falando bem do patrão, mas a gente fala bem dos amigos.
Então eu quero dizer para você, Jesus, o seu refúgio, é o seu amigo também. Porque Hebron significa comunhão. Como é que a gente pode ter comunhão com Jesus? Duas maneiras: leitura da palavra diária, porque é ali que você o conhece, e oração diária, porque é ali que nós nos relacionamos com Ele no mundo sobrenatural. A quarta cidade refúgio se chama Bézer, e significa fortaleza, um lugar de proteção. Sabe, Jesus, queridos, Jesus é a nossa fortaleza. As cidades da antiguidade, todas elas eram muradas para poder se proteger dos inimigos, mas não tem muralha que não caia. Jericó zombava do povo de Israel, porque eles diziam: jamais eles vão conseguir transpor as nossas muralhas. E as muralhas de Jericó caíram. Vem com Josué lutarei, Jericó. Vem com Josué lutarem, e as muralhas ruirão. Não é isso? E a Babilônia, então, a Babilônia era uma cidade intransponível. Tinha 2 setes de muralhas. O primeiro sete, as muralhas tinham 27 metros de altura, 14 metros de largura. Eles faziam corrida de biga em cima daquelas muralhas. E depois ainda tinha um vão e uma segunda muralha, inexpugnável. Mas durante aquela semana daquele fatídico banquete em que Belsazar está enchendo a cara e brincando com Deus, com os utensílios roubados do templo de Jerusalém, Ciro, o persa, estava desviando o curso do Eufrates que passava por debaixo daquela fortaleza. E num dia a Babilônia caiu. Eu quero dizer uma coisa para você: só tem uma fortaleza que nunca vai cair, que é a fortaleza de Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. A fundação dessa fortaleza sustenta todo o universo. A quinta cidade refúgio se chama Ramote, significa exaltado ou altura. E a palavra de Deus diz em Efésios 2:6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E em outra parte diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Queridos, Davi, ele olhava para as montanhas enquanto ele fugia de Saul, e ele dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira altura que nos livra de todas as coisas é Jesus, porque Ele sentou à destra do Pai e nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Amém? O inimigo não pode te alcançar, você é inalcançável, você tem segurança eterna da sua salvação, porque Ele é quem te levou para este lugar tão lindo. É por isso que Davi dizia: onde eu vou me ausentar do teu espírito? Se eu faço a minha cama no abismo, tu estás lá. Se eu faço no lugar mais alto, no mais alto céu, tu estás lá também. A sexta cidade refúgio é Golã, que significa separado. E as cidades de refúgio foram separadas por Deus para salvar os inocentes condenados à morte. Mas Jesus foi separado por Deus para salvar a todos, culpados e inocentes, condenados à morte eterna. Diga assim: eu vou para o céu. Quantos aqui têm certeza de que vão para o céu? Querido, não é porque você mereça. Você não ganhou a salvação por aquilo que você tenha feito para merecer, e você não mantém a tua salvação por aquilo que você vive para merecer. Porque bastava um pecado para te afastar definitivamente de Deus. Por que você pode ter certeza da salvação? Porque Jesus garantiu para sempre. Diga assim: Jesus garantiu para sempre. Querido, você tem que ter segurança da tua salvação. Você não pode ser com aqueles crentes que vivem em crise. É aquela salvação, né? Igual o Jô Soares: casa descasa, casa descasa, casa descasa. Não, é perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Queridos,
Se você entregou a sua vida para Ele, Ele te salvou eternamente. Amém, igreja? Glória a Deus, é para sempre. E eu concluo essa palavra dizendo: todas essas cidades de refúgio são o tipo de Cristo, e Ele é o antítipo. As cidades eram a sombra, Cristo é a substância. Cristo é o verdadeiro refúgio. Os portões da glória estarão abertos a todo que crer. Eles nunca serão fechados, diz Apocalipse. Basta você crer, entrar pelo caminho e caminhar neste caminho. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu termino a minha palavra para orar contigo agora, repetindo a citação que eu comecei. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Só precisamos lembrar que somos o ponto-chave. É importante estar disposto a mudar. Outro ponto importante é quando vamos mudar. Existem algumas verdades na Bíblia que são aparentemente paradoxais, contraditórias. Mas na verdade elas, em níveis mais profundos, elas se reconciliam. A eleição de Deus é um fato, está na Bíblia. Não dá para discutir com isso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nos predestinou. Querido, se você um dia aceitou a Jesus, até isso tem o dedo de Deus, a sua graça, o seu amor, a sua atração, o seu poder de atração, que ninguém resiste quando Ele vem e com o seu amor revela quem realmente somos, mas revela o amor incomensurável do nosso Salvador. Mas em algum momento da história, você disse: eu quero para a minha vida Jesus. Eu me lembro quando eu disse isso para Ele. Foi num acampamento em Rio Preto, em 1981, no dia 27 de fevereiro. Eu tinha levado na minha mala um monte de maço de cigarro, garrafinhas de uísque. E eu fui para lá dizendo: eu vou azarar com essas crentes. Mas o plano que o diabo tinha para mim não era o plano que Deus tinha para mim. Eu cansei de ouvir meu pai dizendo: esse menino vai virar um bandido, ninguém segura ele. Mas naquele dia, naquele acampamento, quando a Eliana cantou: como agradecer a Jesus o que fez por mim, meu coração foi dilacerado. E a hora que eu vi, eu estava lá, aos pés de Jesus. E nunca mais eu fui aquela pessoa violenta, aquela pessoa cheia de ódio. Porque eu descobri que eu tinha um propósito. E havia um Deus que me amava a despeito de quem eu era. Eu quero dizer, querido, que algum dia, você que já aceitou a Cristo, disse sim para Ele. Mas eu sei que existem milhares de pessoas nos vendo agora pela internet. E todos vocês que estão aqui, se há alguém que ainda não se rendeu a Ele, hoje você tem a oportunidade de fazer dele o seu refúgio. Esta decisão é sua. É intransferível. Então feche os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade agora de dizer sim para Deus. De dizer: Senhor, sozinho eu não dou conta. Talvez o inimigo esteja dizendo para você agora que os seus pecados do passado, até do presente, te impeçam de ser aceito. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então receba pela fé essa graça.
A Bíblia também diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então hoje você tem a oportunidade de aceitar o convite deste Deus Todo-Poderoso. Vem para a cidade de refúgio, vem para Jesus, e você será salvo eternamente. Se há alguém aqui hoje que ainda não tenha certeza da sua salvação, por razões diferentes, eu quero te dar a oportunidade de hoje entregar a sua vida para nunca mais ter dúvida, porque esta é uma coisa que você não pode ter dúvida, você tem que ter certeza. Não importa o nível da sua vida de pecados, importa que Jesus já pagou o preço. Lá na cruz do Calvário ele diz: Tetelestai, está consumado. Então eu quero orar por você que está na internet. Existe um QR Code, você vai colocar o seu celular e o seu nome vai chegar até nós, e nós vamos interceder pela sua vida e vamos entrar em contato com você. Mas você que está aqui hoje, querido, hoje você pode tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus e correr para Ele. Há alguém que queira fazer essa decisão hoje? Levante a sua mão onde você estiver. Graças a Deus por essa pessoa lá atrás. Há mais alguém aqui? Por favor, gente, acenda um pouco mais as luzes para eu ver. Graças a Deus por essas duas vidas aqui. Há mais alguém? Hoje é o seu dia, querido. Hoje é o dia de você entregar a vida para Ele. Eu vou pedir para essas pessoas que estão levantando a mão para vir aqui à frente. Eu vou fazer uma oração com vocês. Pode vir, queridos. Lá atrás também. A igreja aplauda ao Senhor. Pode vir, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação. Você que está aí na internet, coloque o seu QR Code. Põe a mão no coração, fica viradinho aqui para mim. Fica viradinho aqui para mim. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe também. Tem mais alguém? Querido, eu não quero sair daqui sem que você tenha essa oportunidade. Aplauda o Senhor, porque é para isso que a igreja existe. Duas jovenzinhas, que coisa linda. Como é bom a gente ver. Outro dia eu fiz um apelo, veio um menininho de 6 anos e veio um senhorzinho de 88. Eu falei, esse Deus é tremendo, não é isso? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu não quero fugir para nenhum outro lugar, mas eu quero fazer do Senhor o refúgio da minha vida. Eu me entrego completamente, sinceramente. Perdoa os meus pecados, Senhor, as minhas escolhas erradas. Mas a partir de hoje, eu quero declarar que Jesus morreu no meu lugar. Eu creio nisso. Hoje eu me encontro com o meu refúgio e nunca mais eu quero deixar esse lugar. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Dirige a minha vida, transforma, pois eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor, queridos. Senhor Deus, que segurança é essa que nós temos? Que mesmo quando somos infiéis, Tu és fiel. Que o Senhor deixa 99 ovelhas e vai buscar a 100ª. Por isso nós adoramos ao Teu nome. Por isso nós Te glorificamos. Senhor, levanta uma geração de gente apaixonada por Ti. E de gente que ame as ovelhas que estão espalhadas pelo mundo, que ainda não Te conhece. Senhor, levanta esta igreja, uma geração que ama Jesus e que aponta, e que é sinal para apontar o refúgio, a cidade de refúgio. Toca no coração de cada vida que aqui, Senhor, está se derramando. Transforma as motivações, muda a mentalidade, muda os sentimentos. Senhor, que eles entendam que é o próprio Deus que escolheu perdoá-los, enviando o seu melhor. Pai, por isso queremos ser usados nessa geração, falando a tempo e fora de tempo sobre o amor de Cristo.
E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.